Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, vocês pediram e eu tô montando então a playlist com as partidas imortais do xadrez, pessoal. Realmente muitos inscritos estavam pedindo por muitas partidas das imortais, então essa playlist aí segue para vocês. Só explicando para quem ainda não conhece esse termo, uma partida imortal do xadrez é a dita daquela partida que muitas vezes é a melhor partida de um jogador, de um grande jogador, de alguém que foi um dos melhores jogadores do mundo na história do xadrez, e essas pessoas fazem uma partida realmente com lances incríveis, com sacrifícios ou com temas realmente únicos, assim, posições realmente únicas no xadrez, e elas acabam levando esse nome de imortal. Então a gente tem a imortal do empate, a imortal moderna do empate, a imortal do Kasparov, a imortal romântica, a imortal do Yusupov, enfim, existem uma série aí de imortais. A imortal de hoje que eu vou mostrar para vocês é a imortal do Zugzwang, em Zugzwang. Zugzwang é um termo alemão, eu não sei muito bem a tradução, mas o que significa Zugzwang no xadrez? O Zugzwang é quando vamos supor, você faz um lance e o seu adversário ele é obrigado a jogar, né? O ponto do xadrez é todo esse, não dá para pular a vez. E qualquer lance que o seu oponente fizer, ele vai ficar numa situação pior, ele vai perder o jogo. Então é praticamente que não existe nenhum lance que seja bom para o seu oponente. Todos vão perder, obrigatoriamente qualquer lance vai perder. Então, quando você consegue criar uma posição dessa, é muito difícil, é raro, mas essa posição leva o termo, então, Zugzwang, tá bom, gente? E aí quem está jogando aqui de brancas é o Friedrich Samisch, não sei se é assim que se pronuncia, o nome é alemão, tá? Um jogador alemão, é um jogador fortíssimo, contra o Aron Nimzowitsch. O Aron Nimzowitsch, pai do xadrez moderno, tudo que a gente. Muitos dos princípios que são aplicados hoje pelos maiores jogadores do mundo de xadrez vieram aí do Aron Nimzowitsch. Ele escreveu inclusive um livro, o My System, já foi até traduzido aí para o português, ó, Nimzowitsch, Meu Sistema, tá bom? Isso aí vocês podem encontrar aí nas principais livrarias aí do Brasil. E realmente uma contribuição assim fantástica para o xadrez como um todo, né? E uma das coisas que o Nimzowitsch falava, inclusive no livro Meu Sistema, é que uma ameaça é mais forte do que sua execução. Inclusive a frase do vídeo de hoje, né? E então essa questão das ameaças, né? O Nimzowitsch ele considerava que o xadrez, e realmente se for parar para pensar é verdade, né? O xadrez é constantemente um jogo de ameaças, onde você tem que entender quais são as ameaças do seu adversário, você tem que criar ameaças também. Então a questão da ameaça é uma questão completamente presente no xadrez. Muitas vezes muitos esforços são feitos para criar uma ameaça ou para neutralizar uma ameaça do seu adversário. E tem até uma história interessante do Aron Nimzowitsch, que ele foi jogar uma partida, muito legal essa história, e o adversário dele colocou um maço de cigarros em cima da mesa antes de começar a partida, e ele chamou o árbitro, o Nimzowitsch chamou o árbitro e falou, olha, não é permitido cigarro aqui nessa partida, não vou aceitar isso e tal, apesar de que em alguns lugares era permitido, mas o Nimzowitsch fez essa queixa, e o árbitro olhou e falou, olha, me desculpa, mas eu não estou vendo nenhum cigarro aceso aqui, então eu vou anotar a sua queixa, mas ela não procede. E aí ele voltou e chamou o árbitro e falou, não, olha só, você sabe muito bem como eu que no xadrez uma ameaça é muitas vezes mais forte do que a própria execução. E esse cigarro para mim, esse maço de cigarro na mesa para mim é uma grande ameaça. Legal essa história, né? Vamos ver essa partida então. A imortal do Zugzwang, Nimzowitsch jogando de pretas, o Friedrich Samisch começa com D4, peão da dama, temos cavalo F6, C4, E6 então, cavalo em F3 e B6. Essa aqui é uma Índia da dama, tá bom? Toda vez que o fianqueto nessa configuração, né, é na ala da dama, então se diz a Índia da dama. Se fosse aqui na ala do rei, seria uma Índia do rei, ok? G3 então, bispo B7, bispo G2, bispo em E7, cavalo C3, lance de desenvolvimento normal, tá bom? Todo mundo desenvolvendo suas peças em direção ao centro. Roque, as brancas também jogam roque. E aí um lance muito importante aqui na posição D5, né? As pretas têm que jogar esse lance para não ficarem muito restritas aí na partida. É um lance aí que já briga diretamente aí pelo centro, tá bom? Cavalo em E5. Cavalo em E5 traz um desconforto aqui para as pretas. Esse peão aqui ele tá cravado agora, né? Senão tá perdendo o bispo em B7. Então é um pouco desconfortável você jogar nessa situação, né? Com essa tensão toda acontecendo aqui. E o Nimzowitsch resolve isso de uma forma bem tranquila, C6, tá bom? Solidificando aqui
bastante a posição, não tem mais questão aí de perder bispo, descoberto, nada disso. É uma posição bem sólida aqui pelo Ninzovic. C toma em D5, C toma em D5, bispo em F4, desenvolvendo então a última peça menor. E aqui o Ninzovic ele faz um lance A6 e ele entra com esse conceito da ameaça, né? Ele fala que aqui ele já começou a criar um fantasma, ele chama as ameaças de fantasma, é interessante isso. E qual é o fantasma que ele está criando aqui? Ele está querendo fortalecer a casa C4, tá? Então A6 com ideia de jogar B5 e fortalecer a casa C4. Então o fantasma que ele fala é o cavalo vindo para C6, A5 e C4, tá bom? Então quando ele joga A6, o adversário já começa, o que será que ele quer e tal, e já começa a se mobilizar em torno disso, e a gente vai ver isso no tabuleiro, né? A questão das ameaças. É interessante notar que o Ninzovic jogou A6, né? Ele ainda não desenvolveu esse cavalo, muita gente aqui jogaria o cavalo de bem D7 ou até o cavalo aqui em C6. O Ninzovic vai para uma ideia diferente, e por isso que ele fala aí da questão dos fantasmas, das ameaças, ele já começa a mexer com o psicológico aqui do adversário com esse lance A6. Torre C1, colocando a torre numa coluna semi-aberta, B5 então, dama B3, olha como as brancas estão se mobilizando aqui, tudo em torno aqui de C4, cavalo C6 pelo Ninzovic, e aí com ideias, né, de vir para A5 e para C4, então o fantasma em ação, e aí as brancas jogam, cavalo toma em C6, e por incrível que pareça, o Ninzovic comenta que isso é um sacrifício. Hein? Como assim, né? Um sacrifício, mas é uma troca justa, né? Eu vou voltar aqui e muito legal ilustrar esse conceito do Ninzovic. Por que o Ninzovic fala que isso é um sacrifício, gente? Por conta de uma questão muito interessante. Esse cavalo aqui, ele já investiu 2 lances para chegar aqui em E5 e agora ele vai investir o terceiro lance. Então ele fala que as brancas estão sacrificando 2 tempos. E ele fala que as brancas fazem isso, esse sacrifício de 2 tempos, por um cavalo que só se mexeu uma vez e gastou um tempo só. Então ele fala que ele saiu no lucro de 2 tempos. Porque as brancas ficaram com medo do fantasma desse cavalo vir para A5 e para C4. Interessante esse conceito, essa leitura do Ninzovic, né, do sacrifício de tempos, então, né, as brancas estão sacrificando 2 tempos. Muito legal, né, esse conceito. Então, cavalo toma C6, bispo toma C6 foi jogado, H3 então, dama aqui em D7, rei em H2, e aqui o Ninzovic ele fala que ele poderia continuar com a criação dos fantasmas, jogando, por exemplo, dama B7, e esse cavalo vindo para D7, B6 de novo, e D7, B6 e C4, né? Tá bom? Então ele disse que ele poderia fazer isso, mas ele viu a oportunidade aqui de criar um ataque direto na ala do rei, e ele joga então cavalo em H5, atacando aqui o bispo e ao mesmo tempo liberando o peão da coluna F para poder jogar em F5. O bispo volta para D2, e aqui sim, F5 então, já dando início a um ataque na ala do rei. Dama D1, essa dama volta então para auxiliar o rei aqui, dama em D1, estrategicamente colocando a dama na mesma diagonal do cavalo, ameaçando jogar um E4, dando um descoberta aí nesse cavalo que está desprotegido aqui em H5, né? A partida seguiu com um lance muito importante, gente, o que jogar aqui de pretas, né? Vamos dar uma olhada o que dá para ser feito. Esse bispo aqui em C6, ele está praticamente como um peão aqui, né? Então, é muito importante jogar o lance aqui B4, ó, foi o lance jogado na partida. E agora esse bispo a gente vê que ele vai ganhar uma tremenda atividade, né? E outra coisa, esse cavalo aqui vai para onde, eu te pergunto? Ele só tem uma triste casa aqui, né? A casa de B1. Então, olha só que legal. Cavalo em B1, esse cavalo não volta mais para o jogo, né? O peão aqui em B4 está tirando todas as casas. E, além de tudo, o Ninzovic ganhou a casa B5 para o bispo. O bispo B5 foi jogado. Incrível essa sequência, né? Uma posição 2 lances atrás, ó, vou voltar aqui, não tinha praticamente nada acontecendo e depois de B4 e bispo B5 a gente já vê que a posição é outra, né? Olha a atividade que esse bispo tem, esse peão aqui de E2 está cravado, é muito interessante ver o Ninzovic jogando, realmente é uma aula sempre. Bispo B5 foi jogado, torre G1 então, saindo da cravada, né, para poder jogar, as brancas querem muito jogar esse E4 com um ataque descoberto ali sobre o cavalo. Bispo D6, mais uma vez a questão da atividade das peças. Esse bispo está muito melhor em D6 do que em E7. E4, finalmente, né? As brancas conseguiram jogar lance E4. Estão ameaçando aqui o cavalo. E o Ninzovic faz um lance muito bonito aqui. Que é o lance, olha só que legal o lance. Um lance bastante surpreendente. F toma em E4, legal, né? E o Ninzovic ele fala assim, olha gente, eu sacrifiquei esse cavalo aqui sem calcular.
porque na verdade ele falou assim, para mim é um pouco óbvio que eu vou sair no lucro, o Nizovic fala, né? Ah, como assim? Óbvio que eu vou sair no lucro? As brancas jogaram dama toma em H5 e agora o Nizovic joga torre toma em F2. E o Nizovic fala, 2 peões eu já ganhei por essa peça, eu tenho uma torre na sétima, e as brancas têm uma dama que não está fazendo nada em H5, né? Até vai ter que perder mais alguns tempos para tentar colocar essa dama de volta no jogo e tal. Então ele fala, olha, uma peça por 2 peões, uma torre na sétima e a dama do meu adversário inativa, eu estou muito no lucro. Legal essa visão, né, do Nizovic. Então isso foi jogado e a partida continuou com dama G5, a torre então de A em F8, dobrando as torres, dominando completamente aqui a coluna F, né? O bispo também está atacando a casa em F1, então a coluna F é do Nizovic. Rei em H1, então descravando aqui, tirando o rei, né, da mesma coluna da torre. Torre de 8 em F5, e olha, essa dama já começa a ter problemas, né? Dama em E3, e aqui o Nizovic faz uma sequência aqui de 2 lances que realmente é uma sequência brilhante. E o primeiro lance que ele faz aqui, se você quiser tentar encontrar, é realmente um lance muito difícil de ser encontrado, mas mostra toda a genialidade aqui do Nizovic e todo o entendimento da posição e o que ele estava querendo criar aqui nessa posição, né? Eu vou dar mais alguns segundos, espero que você encontre. É realmente um lance, não é um sacrifício, tá, gente? Nada disso, mas é um lance posicional, assim, que vale ouro, tá bom? E o lance jogado, então, pelo Nizovic, bispo D3, né? Mas por que esse lance é tão forte? Primeiro, ele criou uma parede aqui contra essa dama, tá bom? Essa dama aqui não tem como nunca mais ir, por exemplo, para casa B3, ela tá com uma barreira aqui, né? Essa dama tá com problemas, né? A gente vê que ela já não pode ir para nenhuma das casas, não tem como ir para o lado da ala da dama, do tabuleiro. Aqui na ala do rei ela também não tem casas. Essa dama está começando a ter problemas. Essa torre aqui também, olha só, não tem mais a casa C2, depois do bispo D3. Na verdade, ela não tem mais nenhuma casa, certo? O cavalo também não está jogando, né? Não tem para onde ir. A casa F1 está muito bem guardada. Esse bispo, então, não pode jogar, né? Porque a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 ataques, né? E as brancas só tem 2 defesas em F1, né? Então a gente já vê que a posição aqui está ficando bastante interessante, né? O lance jogado aqui foi torre de C em E1. E aqui, então, o Nizovic faz um lance brilhante e as brancas abandonam. Se você também quiser encontrar esse lance, fique à vontade. Não é um sacrifício, mais uma vez, não é uma coisa muito... Mas como eu te falei, é um lance realmente brilhante e mostra o que o Nizovic conseguiu construir aqui no tabuleiro. O lance jogado aqui, então, pelo Nizovic foi H6 e as brancas abandonam. E essa, então, é a imortal do Zugzwang. Né? O que está acontecendo nessa posição? Não existe nenhum lance para as brancas. Qualquer lance que as brancas fizerem, elas vão perder. Interessante, né? Essa posição, realmente. Qualquer lance. Então vamos lá. Você fala assim, vou jogar B3 aqui, vai. Perde na hora. As pretas podem jogar simplesmente aqui, ó, a torre em F3, e aí depois de bispo toma e torre toma, a dama não tem mais para onde ir, né? A gente pode ver que essa posição aqui, e aí a gente entende por que foi jogado H6, ó. Tá tirando a casa G5 da dama, né? Se não fosse por H6, a dama ainda viria para G5, né? Então a gente vê, então, por exemplo, B3 não pode ser jogado, o cavalo não pode jogar, né? O bispo não tem para onde ir, né? Se esse bispo aqui jogar aqui em C1, por exemplo, puxa, as pretas têm vários jeitos de ganhar, né? Mas eu acho que esse lance aqui é sempre a ameaça principal, né? Mesmo nessa situação aqui, você fala, agora ganhou a casa D2, mas as pretas E5, por exemplo, aqui já abrindo aqui, ó, um ataque descoberto, tá bom? Então realmente seria também um lance perdedor ali, o lance de bispo, tá? Bispo em C1. Poderia jogar E5 direto também, né? O dama C7 aqui também, ó, são lances fortes, enfim, tá? Bispo C1 não salvaria. Poderia pensar aqui mais aqui, bispo C3, não dá. Torre, né? Vou jogar a torre aqui em C1. Aí as pretas têm esse lance terrível aqui, torre em E2, né? A dama, mais uma vez, não tem para onde ir, tá bom? Então, mais uma situação aí. Então não dá para movimentar essa torre está guardando aqui a casa de E2. Essa torre também não pode vir para F1, tadinha, né? Que simplesmente bispo toma, acabou, né?
Então não dá pra mexer essa torre, não dá pra mexer essa torre, não dá pra mexer o bispo. Ah, vou mexer o rei para H2. Simplesmente mais uma vez aqui a torre vindo para F3 e acabou, né? Então a gente vê que esse lance H6 foi a chave, né? Os lances, na verdade, bispo D3 e H6 foram as chaves para criar essa posição de Zugzwang. É uma posição maravilhosa, onde as brancas, qualquer lance que elas jogam, elas vão perder a partida. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado aí da imortal, então, do Zugzwang. Partida fantástica aqui do Ninzovic. Quero agradecer mais uma vez aqui o inscrito ATM Login Vídeos, que foi quem sugeriu essa partida. Que, como eu falei, se não me engano, está até no livro Manual de Xadrez do Idelbecker, comentada lá a partida também. E quero agradecer vocês também mais uma vez aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da novidade, então, de mais uma playlist aí com as partidas imortais. A gente ainda vai ter muitas outras imortais, então. A imortal do Kasparov, a imortal do Yusupov. Vocês podem sugerir também as imortais que vocês querem assistir. O canal é para vocês. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!